Aí eu acho interessante a gente entender um pouquinho por que é tão importante a gente pensar nessa questão do risco, né? Essa questão de complicações metabólicas. Então a gente tem que entender que, por exemplo, essa obesidade central, essa obesidade abdominal, ela está associada com um desequilíbrio no nosso balanço energético, né? De quanto que a gente consome de energia e quanto a gente gasta. As pessoas que começam a desenvolver esse aumento da circunferência, elas começam a ter um quadro que a gente chama de inflamação no corpo. E isso faz com que haja uma dificuldade, inclusive, para ela conseguir reverter esse processo de obesidade, né? Essa obesidade central. A gente sabe, eu já falei isso nos vídeos sobre obesidade, que a obesidade é uma doença crônica e ela tende a recidivar, né? Ela piorar novamente quando a gente perde peso, porque existe sim um desequilíbrio aí no nosso controle do nosso peso. O nosso corpo tende a engordar cada vez mais, não conseguir manter o peso mais baixo com facilidade. Ele altera aí a parte do centro da fome, da saciedade, a gente consegue perde um pouco essa capacidade de controlar isso, principalmente quando a gente perde peso, a gente começa a ter mais fome ainda, isso dificulta a gente manter esse mais magro e há uma alteração no nosso gasto de energia. É como se quando a gente emagrecesse, a gente começa a economizar energia. E uma coisa interessante que a gente precisa entender é que quando você pega uma pessoa que realmente tem obesidade, aí a gente falando na parte de obesidade, não apenas só na cintura abdominal, mas realmente um peso bem aumentado, que a gente considera lá no IMC maior do que 30, a maioria dessas pessoas elas não vão ter um gasto de energia reduzido em relação a uma pessoa que seja mais magra. Porque para se manter-se em obesidade, as pessoas vão gastar mais energia, o corpo tem que trabalhar mais para conseguir manter todo o seu metabolismo funcionando, porque tem mais superfície, tem mais células para serem oxigenadas, então isso não vai reduzir o seu metabolismo. A gente vai ter essa redução quando a gente emagrece, que o corpo tenta economizar para recuperar o que a gente perdeu. Imagina que vai acumular gordura, e quando você tem essa gordura visceral, nas nossas vísceras, vai acumular gordura na região do fígado, do pâncreas, dos músculos, e isso tudo vai fazer aí uma dificuldade aí para o nosso metabolismo aí se equilibrar. A gente sabe também que quando há, então, esse aumento aí dessa gordura visceral e essa gordura em vários órgãos, vai ter uma dificuldade para que a gente consiga utilizar corretamente a insulina. Ocorre o que a gente chama de resistência insulínica, que eu já citei em outros vídeos, né? Inclusive tem um vídeo sobre resistência insulínica, eu explico como que ela funciona. E esse processo, né, de acúmulo dessas gorduras vão fazer com que o nosso corpo precise produzir mais insulina, porque não vai conseguir ser suficiente essa quantidade, como se o corpo não conseguisse encontrar a insulina corretamente. E a insulina é fundamental para que a glicose entre dentro das células e possa ser utilizada como fonte de energia. E isso vai fazer então com que aumente o risco de acumular glicose no sangue a mais, causando aí uma glicotoxicidade, que é uma toxicidade associada com excesso de glicose. Começa aí a causar uma inflamação generalizada no nosso corpo. Aí a gente precisa imaginar o seguinte, que a gordura, quando ela está nessa região das vísceras, né, essa gordura visceral, ela é diferente da gordura subcutânea normal, que é a gordura que a gente tem no bumbumzinho, que a gente tem nas outras partes do nosso corpo, que está mais para fora, não está dentro dos órgãos. Essa gordura, ela não causa esse nível de inflamação que causa a gordura visceral, porque ela vai produzir corretamente os hormônios para sinalizar que nós já estamos saciados, que diferentemente do que, por exemplo, ocorre com a gordura visceral, que muitas vezes a gente não vai perceber que a gente já está saciado, ela não vai provocar esse nível de saciedade. Então, justamente esse perfil de pessoas que tem esse tipo de gordura, eles vão ter ainda mais dificuldade de conseguir aí reduzir esse peso e regular esse processo. Aí, por que acontece esse aumento aí do triglicérides, né, nessas pacientes, né? A gente percebe que nessas pessoas, tanto pelo aumento da ingestão calórica, você vai ter aí um aumento de quantidade de energia disponível para ser guardada em forma de triglicérides, mas também o próprio estado da obesidade em si, dessa gordura visceral, faz com que o corpo tenha essa desregulação e comece a
produzir mais triglicérides, isso fazendo com que haja ainda uma piora maior ainda desse equilíbrio, fazendo um maior risco aí cardiovascular, né, mais chance de acumular essa gordura no nosso corpo em lugares que são prejudiciais, como por exemplo nas artérias. Há uma alteração aí no nosso HDL, fazendo com que haja uma redução desse tipo de colesterol que ajudaria a limpar, né, o colesterol ruim, em palavras simples. E o LDL, que é o colesterol ruim, ele, mesmo que às vezes nem sempre aumente tanto, ele vai ser o que a gente chama de mais arterogênico, ele fica numa formação diferente, ele fica menorzinho e acaba entupindo mais fácil aí as artérias, acumulando mais nas artérias, fazendo com que haja um maior risco cardiovascular. Outro aspecto que acontece nessa síndrome metabólica é o maior risco de hipertensão arterial. E aí a gente vai entender por que será que a pressão sobe tão facilmente nesses pacientes. Um dos motivos é a própria obesidade. A obesidade vai causar esse hipermetabolismo que eu falei, esse aumento da demanda de energia para irrigar no tecidos maiores. Você tem mais gordura, mais superfície. Então o corpo vai precisar então de mais força para conseguir drenar para todos os locais essa oxigenação, a circulação do nosso corpo. E isso faz com que haja uma hiperestimulação do sistema simpático, que é a questão da adrenalina. O corpo produz mais adrenalina, ele estimula a produção de adrenalina para que haja uma aceleração do coração maior, para que consiga aumentar a pressão ali no coração, para conseguir drenar mais o nosso corpo. Então, já só por causa disso já ocorre um aumento de risco de aumento da pressão arterial, que ela está relacionada a essa velocidade de batimentos do coração também. Além disso, um outro fator que vai fazer com que haja um aumento da pressão é um aumento da pressão nos rins. Com esse excesso de gordura nessa região abdominal, há uma pressão em cima dos rins, nos glomérulos dos rins, que são a região do nosso rim que filtra, né, o nosso sangue para eliminar as toxinas. Aumenta essa pressão pelo próprio excesso de gordura mesmo na região, fazendo com que haja o que a gente chama de uma vasoconstrição. Os vasos, eles ficam mais reduzidos e isso acaba ativando substâncias que o nosso rim produz, como a parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que são substâncias que vão reter sódio e vão fazer mais ainda vasoconstrição, aumentando o que a gente chama de resistência periférica, como se os vasos ficassem menorzinhos para que conseguisse passar mais rápido o sangue. E isso faz com que a pressão do sangue, a pressão arterial, fique mais alta. E a gente sabe que a pressão arterial mais alta, ela aumenta aí o risco de você ter doenças cardiovasculares, né? Aumenta o risco de infarto, AVC, morte súbita, etc. A questão, então, do rim não é só essa. A gente sabe que o rim, com a obesidade, ele também tem uma inflamação associada com o excesso de tanto da glicose quanto da gordura. Essa lipotoxicidade, esse estado inflamatório do nosso corpo faz com que o rim já por si só tenha um maior risco de ter alguma doença. E essas próprias doenças dos rins também podem fazer um aumento da pressão no sangue. Por consequência, isso vai sobrecarregar o coração, por conta dessa necessidade de fazer esse aumento de pressão. O nosso coração fica sobrecarregado, aumentando o risco de doenças também cardíacas, insuficiência cardíaca e também um aumento da pressão no próprio pulmão, por conta desse excesso aí de carga de pressão e por causa da própria obesidade. A gente sabe que a obesidade também vai pressionar os nossos pulmões, dificultando a expansão do pulmão. Isso faz com que haja esse aumento do gasto de energia para que ele consiga fazer as trocas gasosas adequadas. Isso vai sobrecarregar o coração, vai causar um pouco mais de risco de congestão, que a gente fala, né? É como se os vasos tivessem mais dificuldade de chegar até o pulmão. Isso faz com que haja, inclusive, um aumento de trombose, inclusive por trombose pulmonar. Né? A gente sabe que a obesidade aumenta o risco de doenças respiratórias, né? E também do maior risco de trombose, inclusive embolia pulmonar, por exemplo, trombose nos pulmões. Outro fator que faz com que a obesidade aumente também a pressão e essa parte cardiovascular seja comprometida é que há um aumento, né, da gordura nessa região do pescoço, em volta ali da garganta. Isso dificulta a respiração, inclusive durante o sono, aumentando o risco do que a gente chama de
apneia do sono. E essa própria apneia do sono vai aumentar aí a pressão arterial também, inclusive no período noturno, fazendo aí um estado também inflamatório, dificultando um sono reparador e que também vai alterar os nossos hormônios, fazendo aí que prejudique também essa parte, descompensando todo o processo. A gente sabe também que essa própria obesidade e essa síndrome metabólica, ela aumenta o risco de câncer, que vai tanto por todos esses fatores de estresse do organismo, que vai fazendo com que haja uma descompensação, mas também, por exemplo, a própria obesidade, ela vai aumentar o risco de você ter uma doença do refluxo por conta de pressão mesmo no esôfago. E isso pode causar, então, mais refluxo e maior risco de ter alterações do tecido do esôfago, maior risco de câncer de esôfago, por exemplo. Outra coisa que acontece também nesse estado inflamatório é que lá no intestino, por exemplo, há uma maior reabsorção da gordura. A pessoa começa a guardar mais gordura mesmo, de tanto inflamado que está o organismo, né? Como está desequilibrada a nossa microbiota intestinal. Isso também vai causar uma inflamação intestinal. O maior risco é aí de câncer no intestino. Também há uma alteração hormonal. A obesidade faz com que haja, por exemplo, na própria gordura, há uma mudança dos nossos hormônios sexuais, uma maior produção aí do estrogênio ou de derivados do estrogênio, que é o hormônio feminino, nesses tecidos, mesmo, tanto nas mulheres quanto nos homens, ocorre esse desequilíbrio. E, por exemplo, nas mulheres é muito frequente a gente associar isso com o aumento do risco do câncer de mama, por essas mudanças hormonais também, não só pelo próprio estado inflamatório da obesidade, mas com essa hiperestimulação do estrogênio, pode haver um estímulo dos tecidos mamários e aumentar o risco de câncer de mama, que é o principal câncer associado em mulheres à obesidade. Nos homens, o mais frequente seria o câncer de intestino e o câncer de próstata, embora possa aumentar o risco de outros tipos de câncer também. A gente sabe, como eu já até citei em outros vídeos, que então, a obesidade vai atrapalhar essa questão da fertilidade, e a síndrome metabólica, ela está também associada, como eu disse, em relação aos hormônios sexuais, a esse desequilíbrio do estímulo dos hormônios sexuais, tanto por essa produção aí na parte do nosso tecido adiposo. Isso vai causar também uma alteração nos estímulos dos hormônios da hipófise, que vão regular a ovulação e a produção dos espermatozoides, atrapalhando então nossa fertilidade. Isso também vai causar aí complicações nesse aspecto também. Para que a gente melhore esse quadro, né, a síndrome metabólica, é importante a gente frisar que é necessário que haja uma redução desse excesso de peso, a redução dessa gordura visceral, e isso vai causar o processo inverso. Você vai conseguindo, conforme você reduz essa gordura visceral, reduzir esse processo inflamatório, esse acúmulo de gordura no fígado. Olha, não falei, o fígado também aumenta o risco aí de acontecer uma cirrose, um câncer de fígado também está associado com esse acúmulo de gordura dentro do fígado, que é a esteatose hepática. Então, quando você perde peso, você consegue melhorar essa síndrome metabólica, você consegue reduzir a gravidade dessas condições. Você vai melhorar a pressão, você vai melhorar a glicose, você vai melhorar essa gordura no fígado, vai diminuir essa sobrecarga renal, sobrecarga cardíaca, e tudo isso vai fazer com que você tenha uma maior chance de ter uma melhor qualidade de vida e prevenir essas complicações futuras. A gente sabe que mesmo perdas de 5 a 10% do peso podem causar esse benefício, e perdas aí de 20% do peso podem atenuar muito esse quadro, principalmente considerando pessoas que realmente têm um quadro de obesidade um pouquinho mais severa. Então, é necessário que a gente se conscientize e trate essa condição para que a gente previna aí complicações futuras. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários, e espero que esse vídeo seja útil para vocês, e até o próximo!